Nós precisamos, que não está em nós, é o Teu Espírito, e que esse Espírito, Senhor, ele seja manifesto nesta noite, que o Teu Espírito fala conosco, que o Teu Espírito, Senhor, ele vem se manifestar, oh Deus, ser estabelecido neste lugar, nesta noite, Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, a Tua palavra, Senhor, que corta, que faz separação entre juntas, medulas, possa fazer separação nesta noite em nossas vidas, e que nós possamos entender a Tua palavra, podemos entender, ó Deus, o ambiente que o Senhor tem nos colocado, lugares que o Senhor tem nos dado, Pai, sinais que o Senhor tem nos mostrado, Pai, tira de nós, Senhor, aquilo que tem nos prendido no mundo. Tira de nós, Senhor, aquilo que tem nos amarrado, que tem nos sustentado. Que não seja a Tua palavra, que não seja a Tua presença, e que haja o sopro do Teu Espírito no nosso meio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nos ensina, Senhor. Nos ensina a adorar o Senhor. Nos ensina, Senhor, a ter um coração grato. Senhor, nos ensina, Senhor, a viver num ambiente, Senhor, de relacionamento contigo. Senhor, afasta tudo, Senhor. O Marita leu nesse texto. Estava um caos como está hoje, Senhor. Porque tinha Deus se manifestando. Tinha tantas coisas erradas nesse texto, Senhor. Mas um homem de Deus, e aqui somos homens e mulheres de Deus, é isso que nós precisamos entender. Esse homem tinha tanta intimidade contigo, que ele entendeu que precisava ser restaurado o altar do Senhor. Nós precisamos nesse dia entender que precisamos restaurar altares. Mas esses altares são em nós, Pai. O altar da adoração, o altar da santidade, o altar, Senhor, do alimentado, Senhor, o altar da família, o altar, Senhor, do leito sem mar. Oh Deus, nos ensina a restaurar altares, e aí esses deuses cairão por terra em nome de Jesus. Porque o Senhor mesmo nos dará, ó Deus, os inimigos. Mas para isso nós precisamos entender. A Tua igreja não tem desfrutado aquilo que é promessa do Senhor, porque não tem entendido. Mas o Senhor vai levantar neste lugar homens e mulheres que vão ser os despertadores para despertar a Tua igreja neste momento, nesta geração. Oh, conta conosco. Abrimos o nosso coração para entender esse momento profético, esse momento dos últimos dias da Tua igreja, porque é um noivo. Ninguém pode tocar na noiva, só o noivo, só o noivo. E nós somos a Tua noiva. Esperamos o noivo ansiosamente. Estamos esperando esse noivo. Desejamos a presença do noivo. Queremos beijar, te abraçar. Queremos sentir o Teu perfume. Queremos te acariciar. Queremos mergulhar em Ti. Oh, noivo. Vem, Senhor. E buscar a Tua igreja, buscar a Tua noiva. Mas a Tua noiva tem de estar sem mácula. A Tua noiva tem de estar ataviada com atos de justiça. E só no Senhor, nada lá fora, Senhor, tem sentido. Porque tudo que nós precisamos já foi colocado dentro de nós. Tudo que nós precisamos, almejamos, desejamos, já foi colocado dentro de nós. Nós só precisamos entender. Por isso, fala conosco. Ministra o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Acho que o Pai quer mais orar do que falar. Amém, amados? Aliados. Queridos,
Engraçado que quarta-feira, né, nós tivemos a cela. Aí nós estávamos na cela aqui, aí quando foi segunda-feira, o pessoal do sul veio aqui para casa. Estava conversando com o Marão, nem tinha percebido. Aí o pastor Marão falou assim, você percebeu uma coisa? Eu falei, o quê? Ele falou assim, o que você pregou na cela de quarta-feira foi o que aconteceu na conferência. Aí ele começou a falar, aí ele falou assim, o que você falou foi o que aconteceu, só que eles usaram outros textos. E de uma maneira diferente. Eu falei, tá bem, o que você está falando? Mas a conferência, esse Malafaia estava despertando muitas coisas. Depois, se você quiser ouvir, R$10 as palavras, e o kit é R$50 com Elia. Você compra na igreja. Abriu aí, Atos 10. Ou não? Esse texto aqui, ontem o seu João leu ele lá na. Eu fiquei curioso com esse texto. Leu ele lá no Ultiminário. Fala assim, ó. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamado Italiano, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, o que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Ora, agora, envia mensageiro a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estava ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou a Jope. No dia seguinte, indo ele de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao erar por volta da hora 6, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe uma êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que dirigia a ele, levanta-te, Pedro, mata, come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não considere comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagava se estava ali hospedado Simão por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, estão aí dois homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse, aqui me tendes, sou eu a quem buscai, a quem viestes. Mas, só pergunta. Esse texto é tremendo. Não sei se você já leu esse texto, você já entendeu esse texto.
Mas esse texto, ele relata o que está acontecendo conosco. Esse texto aqui é a história nossa. É a mais verdade que tem. Esse texto está falando de um homem que a Bíblia faz questão de falar. Um homem que o testemunho dele, da família dele, já fala. Que muitos homens de Deus, homens assim que você pode pensar, talvez não tenha condição desse homem. Mas esse homem, ele não era convertido. Esse homem aqui não era convertido. E a Bíblia fala que esse homem, ele dava esmola, esse homem temia a Deus, esse homem, ele e a família dele, ele influenciava toda a família nos princípios de Deus. Mas esse homem, ele não era convertido. Até um dia que Deus se agradou de tudo que esse homem buscava em Deus. Amados, lá fora, tem muitos homens iguais. Lá fora tem homens que têm caráter. Tem homens que buscam a Deus. Tem homens que o testemunho deles fala muito forte. E que só precisa de mim e de você para chegar neles e mostrar a palavra de Deus. Talvez no ambiente de trabalho seu, tem pessoas que você sabe que são pessoas íntegras, de caráter. Mas talvez eu e você estamos na mesma posição de Pedro, um homem que andava com Jesus. Pedro, um homem que viu os sinais de Jesus. Pedro presenciou coisas tremendas diante de Jesus. E Pedro dá mais trabalho para Deus do que para Cornélio. Porque Cornélio teve uma visão. E na hora que ele escutou a voz, ele falou assim, ó, ele já se prontificou. E Pedro teve uma visão. E ficou incrédulo. Teve de Deus falar com ele 3 vezes. Teve de Deus dar uma sacudida nele. E na hora que esse homem, ele está em frente, pessoal, em frente à casa dele, Deus ainda teve que dar uma sacudida e falar assim, levanta daí, cara. Você está preocupado com comida. Mas nós estamos nessa posição. Estamos preocupados muitas vezes com comida. Estamos preocupados com coisas do nosso dia a dia. Estamos preocupados com o trabalho. Estamos preocupados com o filho. Estamos preocupados com a casa. Estamos preocupados se estamos de comprar uma roupa e ir no shopping. E Deus está nos sacudindo. Falando 1, 2, 3 vezes para nós. E nós estamos parados. Muitas das vezes, querido, nós falamos bem assim, não, eu não vou na casa da minha família, porque lá eles bebem. Mas é lá que eu tenho de estar. Ah, eu não vou ali na pracinha que está cheio de cara drogado, mas é lá que eu tenho de estar. Eu tenho de ser luz, é nas trevas, não é na luz. A questão é que muitos de nós, querido, não queremos ir para as trevas, sabe por quê? Com medo de chegar lá a luz, você fica encantado com as trevas e apagar a sua luz. Aí você fica nas trevas. Esse homem, o testemunho dele, estava muito pregado. Ele fala que ele era um homem muito reto. E que toda a família dele, todos os filhos,
Muitos de nós, querido, estão dentro da igreja, mas os filhos não estão lá dentro. Outros, a esposa está, o esposo não está. Outros, o esposo está, a esposa não está. E o que nós estamos fazendo? Nada. Você sabe por quê? Você vai falar assim, pastor, não quero te falar, eu tenho minha família todinha, que eu não estou fazendo nada. Porque é uma mentira que a Rita leu um texto, que os altares, eles tiveram nada, é impossível, eles não estão, porque é o mesmo Deus que eles sirvem. A questão está faltando, sabe o quê? Intimidade com Ele. Não tem como a gente manifestar, proclamar, sem antes ser gerado. Primeiro nós temos de gerar. Quando a gente gera na madrugada, só Ele com Deus, jejum, oração, madrugadas, vigília, aí nós vamos lá para frente proclamar. Nós não vamos nem precisar falar. Perfume vai contaminar. Você sabe por que eles não estão vindo? Porque eu e você não temos gerado. Você pode olhar para dentro de você, se você for honesto, você vai ver que você gasta muito tempo com Deus. Você gasta mais tempo com as coisas para você